Egito, ele é um milagre do Rio Nilo. Por quê? Toda a civilização antiga, ela estava plantada, afixada junto ao rio, para a pesca, para dessedentar os animais e para também o cultivo da sua cultura, fosse qual cultura quisesse, de frutífero, de cereais, de trigo, de grãos, seja lá o que fosse. A civilização só podia ser poderosa se ela se estabelecesse à margem de algum rio. E o Rio de Janeiro, o Rio Nilo em si, ele tinha uma peculiaridade que favorecia muito a agricultura. Por quê? O Rio Nilo, ele, em épocas de cheia, ele transbordava as ribanceiras e espalhava água na terra. E os inteligentes egípcios, diga-se de passagem, nós vemos a inteligência deles pelas pirâmides, pela a técnica de mumificação que até hoje não foi descoberta, fazendo com que as múmias não entrassem com decomposição milhares de anos depois. Eles perceberam a potencialidade do Rio Nilo, então eles começaram a lançar sementes de trigo. Quando o rio enchia, eles lançavam a semente de trigo, e quando as águas se espalhavam, levavam a semente de trigo. Quando elas minguando aos poucos, a semente, o chão estava fertilizado pelas águas, e ali automaticamente ia nascendo a plantação de trigo. Então o Rio Nilo e o Egito têm uma relação muito forte e muito profunda. No Rio Nilo existiam crocodilos que eram adorados como deuses. Moisés, ele foi lançado, só para implementar aqui na história, ele foi lançado dentro desse Rio Nilo. O primeiro milagre de Deus não foi que a princesa pudesse ver Moisés num cestinho, numa arquinha, um barquinho de junco, uma espécie de coisa. O primeiro milagre foi Moisés não ser devorado por crocodilos de 2 metros, 2 metros e meio, até 3 metros. E os crocodilos eram deuses. Se o crocodilo pega Moisés, já era. Moisés seria considerado como uma oferenda, tipo barquinho de amanhã. Mas a providência de Deus fez com que Moisés, já vou fazer o pão de Deus agora, está muito silêncio, olha só. Você lembra de Daniel na cova do leão? Quem lembra? Levanta a mão e dá um glória a Deus. A Bíblia Sagrada fala que um anjo foi enviado para livrar Daniel da cova dos leões, e esse anjo já estava treinado, sabe por quê? Antes de fechar a boca de leão, ele fechou a boca de crocodilo do Rio Nilo e salvou o bebezinho para liberar a fuga do povo do Egito. Quem acredita que tem anjo que fecha a boca do leão, que esmaga a cabeça da serpente e que fecha a boca do crocodilo? Levanta a mão bem alto que você puder, dá um chapéu a Deus, faz 40 para o diabo e dá glória para Jesus de Nazaré. Agora o Egito também era um pau de blocos carnavalescos e o Nilo também. A história diz que na época de boa colheita, quando tudo foi bem, os egípcios adoravam e louvavam o seu deus Osíris, agradecendo pela boa colheita. A história diz, eu estudei um pouco isso, que quando o Rio Nilo ele recuava, deixando as sementes afixadas no solo, saía um bloco carnavalesco com homens, com mulheres, com crianças e com sacerdotes desses falsos deuses, comemorando o benefício, entre aspas, que seu Deus fizeram. Eles estavam fantasiados e idolatrando esses falsos deuses. Então eles pegavam um boi todo branco, chamado por eles de boiaques. Esse boi todo branco, ele era maculado, ou seja, a brancura significava pureza. Ele ficava impuro, maculado, porque eles pintavam sinais, pintavam em hieróglifos, que é uma espécie de sinais, se comunicando como se fossem letras, pintavam o boi todo, tirando a brancura e tirando a pureza desse boi. Ao mesmo instante que o boi era pintado, eles começavam a cantar, dançar, até que o boi pudesse se afogar no Rio Nilo,
como um sacrifício para o seu Deus pagão, totalmente diferente do Deus de Israel, porque o Deus de Israel recomendava que o seu povo não comesse o sangue na carne e nem a carne de animais sufocados, seja na sua respiração, seja sufocado com o seu próprio sangue. Assim começou a historinha do carnaval no Egito, lembrando-nos que o Egito simboliza tudo aquilo que é de ruim e de mundanismo. Quando Deus tira o povo do Egito e faz peregrinar 40 anos no deserto para depois atravessar o Jordão e chegar até Canaã, era um simbolismo espiritual da nossa vida, porque antes nós estávamos no Egito fazendo a vontade de Satanás, que transfigura em Faraó. Agora Deus nos colocou no deserto. Nós estamos no deserto. Não adianta eu falar que todo mundo aqui vai ter carro, vai ser muito empresário, porque é mentira. No deserto você come o que Deus te dá. No deserto você vive sob providência de Deus. A dessa galera fala que quando eles tiveram fome, Deus fez chover maná. E tem o seguinte: você tem que pegar o maná, se você vivesse naquela época, e comer naquela mesma hora. Porque se você questionasse, duvidasse de Deus, vou guardar maná, que amanhã Deus não manda, o maná se estragava, ou seja, era providência diária. No outro dia você tem que esperar Deus fazer chover maná de novo, às 6 horas da manhã sair e colher aquela sementinha com sabor de mel e na semelhança de semente de coelho. Segundo, no deserto, os sapatos, as sandálias não se apertavam nos pés. Por 40 anos o pé de ninguém cresceu, ou a sandália cresceu. As vestes não se envelheceram. Com a maresia do deserto, com poeiral do deserto, Deus manteve as vestes novas. Tinha calçado, tinha vestido, tinha comida. Será que esse Deus mudou, irmão? Tem providência de Deus hoje aqui. Não, pentecostal nem todo, entendeu? Tem providência de Deus hoje aqui. Se você está no deserto, se você se considera, o deserto está em direção a Canaã. Se você se considera indo para Canaã, você tem que vestir o que Deus te dá, calçar o que Deus te dá, comer o que Deus te dá. Aleluia. Canaã é outra história. Quando você chegar lá no céu, passou o deserto, você vai chegar até o céu. Esta é a tua Canaã. Do Egito o carnaval passou para a Grécia. Quem é que não conhece a Grécia, irmão? Sócrates, Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande,